Colocar a aula para gravar, tá? Mesmo que estejam de pijamas, é bom a gente aparecer por aqui. E é igual eu disse, não tem como falar sobre posicionamento sem colocar a cara para bater. Essa é a primeira regra. Como que nós vamos nos posicionar se a gente já esconde das câmeras, né? Estão conseguindo enxergar aqui a minha página, né? Então, simbora. Coloquei para gravar. Quem não me conhece, eu sou Jéssica Fiuza, sou mestranda em Medicina Estética pelo Instituto European Face and Body, que é um instituto europeu, sou expert em tecnologias, expert em estética íntima, tenho praticamente quase 16 anos de experiência, sou. Aí agora começou a entrar, gente, mais. Sou CEO do Espaço Fiuza e da Clínica Tudo Belo e speaker da Medical Sun, que é uma indústria de equipamentos médicos e também estéticos. Para a gente poder dar esse primeiro passo e falar sobre autoridade, sobre posicionamento, é muito importante que a gente entenda primeiro como que nós somos percebidos pelo outro. Então, essa é a nossa primeira regra. Existe uma grande diferença entre você ser bom na técnica, mas você ser percebido, ser identificado como uma referência. O mercado, ele não paga por pessoas que são boas tecnicamente. O mercado paga por quem é percebido como autoridade. Entregar um bom serviço, ele acaba sendo para nós, falando assim claramente para vocês, entregar um bom serviço ou um serviço de qualidade, ele acaba sendo para mim muito mais do que a minha obrigação. Então, quando eu venho falar sobre posicionamento, eu gosto de mostrar para vocês como foi a minha virada de chave. Então, no primeiro momento, quando eu não me posicionava, quando eu não colocava minha cara para bater, quando eu não aparecia por aqui, eu tinha uma outra visão e as pessoas tinham uma outra visão sobre mim. Quando nós quando nós colocamos a nossa cara para bater, enfrentamos os nossos medos, as nossas dificuldades e aparecemos, mostramos aquilo que, por que eu venho falar, por que eu faço isso, é completamente diferente. As pessoas começam a te olhar de uma maneira diferente. Então, estar à frente se posicionar como um profissional de referência faz com que você seja primeiro percebido. Então, imagina aqui, como eu disse para vocês, se eu for pensar, Jéssica, quando foi que você resolveu aparecer nas redes sociais? Eu sempre fui adepta às redes sociais, mas antes eu postava uma foto, eu postava às vezes algum objeto e eu ia explicando aquele objeto. Eu tinha medo de aparecer, medo principalmente do julgamento das pessoas, de nunca ficar perfeito, de nunca ser boa o suficiente. Então, o primeiro ponto é: você não precisa ser perfeita. Você precisa começar. A partir desse começo, desse início, desse primeiro passo, você se aperfeiçoa. Então, eu comecei a ver que, como eu disse para vocês, eu sempre era adepta de redes sociais, eu tinha Facebook, eu tinha Instagram logo que esse Instagram foi lançado, mas eu não aparecia por aqui. E eu vi que as minhas concorrentes, elas começaram a aparecer.
elas começaram a gravar vídeos, elas começaram a ser mais percebidas do que eu. Então, é o momento em que opa, eu tô ficando para trás. E quem não se posiciona fica para trás. Nós sabemos o quanto é importante você aparecer nas redes sociais, você se posicionar. As pessoas têm que lembrar: ah, eu quero fazer um botox. Automaticamente a pessoa precisa ter a percepção de: ah, a fulana faz botox. Então, é o momento posicionamento. Quando eu me torno uma autoridade, eu me tornei essa autoridade a partir do momento em que eu sou percebida. Eu deixei de ser apenas uma profissional e eu sou lembrada como uma marca. Então, hoje eu vou mostrar para vocês o que que separa os profissionais comuns, né? Os bons profissionais, mas que são profissionais comuns, que eles executam apenas técnica, de profissionais que eles são respeitados como uma autoridade. Então, só para eu ajustar aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, Tá vendo o sim, já. slide? Ah, aqui. Agora o slide não. Passou? Não tá vendo o slide? Tá vendo, mas não passou, não, tá no mesmo. Passou? Não. Gente, tentação do inimigo. Peraí. Peraí que eu vou compartilhar de novo. Tá vendo agora? Sim, Sim, né? Então, aqui. Existem alguns erros que são comuns de profissionais, de fazer, às vezes o profissional, ele entende que se ele gera uma técnica que produz resultado para o paciente ou para o cliente, ele já entende que aquilo ali já é mais do que suficiente. Só que se técnica gerasse autoridade, todos que possuem uma especialização ou todos que vendessem qualquer tipo de serviço, eles já estariam faturando muito alto e eles não teriam o que a gente chama de agenda vazia. Então, quais são os três principais erros do profissional da saúde que ele não compreende o que que é um bom posicionamento e o que que ele faz que dificulta esse processo de as pessoas compreenderem que ele é um profissional referência. Então, o primeiro ponto, esse profissional, às vezes, ele trabalha com uma técnica comum. Ele não trabalha com uma técnica isolada que vai fazer com que ele seja. Ele trabalha com uma técnica comum e isolada, e, ao mesmo tempo, ele não faz com que as pessoas vejam ele como autoridade justamente por isso. Ele vende o Botox de R$ 600, ao invés dele vender a metodologia dele, a metodologia da doutora Luísa, que é sem rugas off, entendeu? É totalmente diferente. O paciente tem uma percepção de que eu tenho uma metodologia única e que eu faço o Botox de uma maneira única, somente minha. Então, isso vai fazer com que a gente compreenda que existe uma metodologia diferente. Então, é muito importante que o paciente ele tenha essa percepção. Você não está vendendo apenas uma limpeza de pele para ele. Você está vendendo para ele a pele dos sonhos, o Photoshop, a pele sem marcas. Então, muitas vezes, o paciente, às vezes, ele nem quer saber o que que foi feito. Se você trabalha um posicionamento e se ele reconhece em você uma autoridade, o que que você faz nele?
não importa. Então, ele está é, muito mais convicto da transformação que você pode oferecer para ele. Então, o segundo erro é a gente acreditar que certificados vão nos gerar valor ou trazer para nós percepção, ou para os nossos pacientes percepção de valor. Quantas vezes antigamente a gente ficava totalmente fixado com a questão de que eu sou formado pela Universidade Federal de Goiás. Hoje, quantos médicos que vocês conhecem que às vezes fizeram faculdade no Paraguai, na Bolívia, e às vezes eles se posicionam e acabam até entregando mais resultado do que o próprio profissional que foi formado na Universidade Federal. E o paciente ele não quer saber se você formou na Universidade Federal ou se você formou em qualquer outra universidade. Ele quer entender a transformação que você vai executar nele. Postar antes e depois também não te posiciona como marca e também é um erro. Só que acaba que eu compreendo que o antes e depois ele chama os nossos pacientes. Eu demorei muito para fazer essa migração no meu Instagram. Hoje eu posto antes e depois no meu Instagram apenas nos meus stories, para que os meus pacientes consigam entender que eu sou uma marca e que eu não preciso ter antes e depois no meu feed. Eu demorei muito para conseguir fazer essa transição, porque eu achava que quem vinha era pelo antes e depois, e na verdade não. É pelo processo de comunicação que você gera no seu paciente e ao mesmo tempo você cria e eleva um nível de consciência maior nele. Gente. Então, o que que é posicionamento? Antes disso, eu faço uma pergunta para vocês. Se você sumir do seu Instagram por 30 dias, quem vai sentir falta de você? Quem vai mandar uma mensagem para você? Ou se você tem o comum, ou todos os dias você tem o hábito de fazer posts de antes e depois. Se você muda a sua técnica, quem é que vai mandar mensagem para você e vão te procurar, vão te perguntar sobre você, sobre a sua técnica, sobre aquilo que você executa? Então, seus pacientes, eles não têm que te procurar por preço. E muitas vezes, quando você posta só antes e depois, ou só técnicas isoladas, o paciente te procura por preço. Então, você se torna não o profissional referência do método tal que executa o Rugas Off, que é uma metodologia única e exclusiva da doutora Zênia. Mas, ao mesmo tempo, eu estou procurando a doutora Luísa, porque a doutora Luísa faz botox de R$ 600. Então, eu tenho que ter a percepção de que eu não posso ser o profissional procurado apenas por técnica, e sim por metodologia. Então, que é o posicionamento? O posicionamento ele é uma decisão estratégica de como você quer ser lembrado. De onde eu vim? O que eu defendo o quê? Para onde eu quero ir? E isso é muito importante, gente, porque cada um de nós temos uma história. E é a nossa história, é a nossa bagagem, é a nossa experiência que vai fazer com que a gente se posicione. Entenda que autoridade significa autor da idade. É como se eu fosse autor da minha própria vida. Então, por isso que eu digo para vocês, todos nós temos uma história. E a partir da nossa história, da nossa bagagem, da nossa experiência, nós nos tornamos uma autoridade a partir de como nós somos percebidos e de como nós transferimos aquilo que nós temos de conhecimento. Então, nós temos três níveis
de posicionamento. Um nível técnico, que é o que eu estou dizendo. Ah, eu faço Botox. Um nível transformacional, que é eu entrego zero linhas de expressão. Então já é um nível médio. Então eu não estou falando só da técnica em si. Ou um nível de posicionamento premium, que já é o que eu tenho a minha metodologia própria, que eu entrego resultados exclusivos meus e ao mesmo tempo eu tenho a minha metodologia. O método ou a minha metodologia, ele precisa ter quatro pilares. Ele precisa ter diagnóstico, ele precisa ter planejamento, ele precisa ter acompanhamento e ele precisa ter manutenção. Então, eu não vendo apenas o Botox de R$ 600. Eu vendo o meu protocolo ou o meu método Botox, vou inventar um nome, Rugas Off, onde eu tenho a minha aplicação do Botox, eu tenho uma sessão de ultrassom microfocado, eu tenho uma aplicação de PDRN. Então, peraí. Meu paciente chegou, primeiro eu vou entender a necessidade dele. Às vezes o paciente marca para fazer Botox com você, mas o olho dele está lotado ali de flacidez e linhas finas. Então, eu preciso diagnosticar o que que aquele paciente tem, porque muitas vezes o Botox não vai ser suficiente, não vai ter uma efetividade boa, não vai ter uma durabilidade boa. Então, eu preciso diagnosticar. Será que só esse Botox vai resolver para o meu paciente? A partir do meu diagnóstico, eu crio um planejamento para esse paciente. Ele tem linhas de expressão com força muscular, mas ele também tem flacidez. Então, a partir disso, o meu diagnóstico foi de linhas e de flacidez, mas eu crio um plano estratégico para esse paciente que só o Botox já não vai resolver. Então, eu agrego na minha metodologia outros procedimentos que vão elevar a minha entrega. É como se eu estivesse fazendo um over delivery, entregando muito mais do que o mero Botox que está sendo compro, porém, eu estou, através de um diagnóstico, valorizando mais a minha técnica. Faço um acompanhamento, então não é só vem aqui, faz a minha aplicação, 15 dias depois eu faço o retorno, tchau, benção. Não, eu tenho um acompanhamento para esse paciente e uma manutenção. Então, a minha metodologia ela precisa ter esses quatro pilares. Um método ele precisa ter esses quatro pilares para que ele consiga se posicionar de maneira para que possa gerar percepção de valor e, consequentemente, você ser depois enxergado como uma autoridade. Para que eu consiga fazer a construção do meu posicionamento, porque primeiro eu me posiciono, depois eu vou me tornar uma autoridade. Então, primeiro, para eu me posicionar, o primeiro ponto é a imagem pessoal. Não tem como eu vender a pele dos sonhos se eu tô cheia de manchas, cheia de rugas, cheia de poros. Então, a pele dos sonhos ou o método do Photoshop, ele primeiro, se eu tenho essa metodologia com os meus quatro pilares, eu preciso apresentar diante do meu paciente como uma referência de pele para ele. Então, ele vai olhar para você e ele vai falar: opa, peraí. É desse jeito que eu quero. Então, eu quero me tornar essa pessoa, essa pele que eu vim buscar. Então, primeiro ele vai comprar você, para depois ele comprar a sua metodologia. Então, a imagem pessoal, ela está envolvida em muitos aspectos. Não só a sua imagem de pele, cabelo, maquiagem, o jeito que você se veste, mas também a sua postura, como você se porta eticamente diante do paciente, como você faz as perguntas certas e às vezes se cala no momento certo também. Ou o seu consultório, ele tem que estar limpo, tem que estar apresentável. Você tem que ter um ambiente que o seu preço tem que ser inquestionável. A pessoa tem que sentar na recepção
e ela tem que pensar assim: meu Deus, isso aqui não deve ser barato, não. Esse negócio aqui vai ser caro, porque só pelo que eu tô vendo aqui, olha essa poltrona, olha esse balcão. Então, toda a imagem, tanto sua pessoal, quanto da sua secretária, quanto de quem está na clínica, quanto do ambiente, é muito importante. Então, a gente entende que se posicionar de maneira estratégica é como eu me porto para que eu seja percebida, né? E para que as pessoas tenham uma visão de mim, de eu como profissional diferente. Uma profissional que é valorizada, uma profissional que entrega resultado através da metodologia dela, e por isso que eu não questiono o preço. O posicionamento ele está muito envolvido também na questão de estar nas redes sociais. Então, você tem que ter uma linguagem clara, uma linguagem onde as pessoas compreendam o que você está falando. Não é falar bonito, não é falar diferente, é falar claro e se posicionar. E com um posicionamento estratégico, é você estar nos lugares certos na hora certa. Hoje, principalmente aqui em Goiânia, eu tenho que trabalhar o posicionamento estratégico. Se eu vou dar uma palestra, eu estou me posicionando. E posicionamento estratégico é o quê? É eu registrar aquela palestra e usar aquilo a meu favor. Então, o que que você tem feito hoje para você se posicionar estrategicamente? Quais são os ambientes que você está? Da maneira que você está se portando com a sua imagem pessoal, para que você seja percebida como uma profissional, seja de qual área você for. A diferenciação da metodologia, então, especificamente, eu tenho uma metodologia que faz tal procedimento. Então, por mais que não tem problema eu fazer, Jéssica, eu sou especialista em estética íntima, mas é importante que eu tenha a minha metodologia que me diferencia no mercado, mas também as pessoas precisam entender e compreender que eu trabalho com o todo. Só que as pessoas só vão entender e compreender que eu trabalho com o todo se eu comunicar, se eu conversar, se eu falar, se eu me posicionar de maneira estratégica. Então, a minha comunicação ela tem que ser clara, assertiva e, ao mesmo tempo, estar muito bem posicionada nos ambientes certos. E, claro, como eu já disse, o resultado, né? Não existe um posicionamento que sustenta um resultado ruim, né? Um resultado bom, ele se sustenta até certo tempo sem um marketing e sem um posicionamento. Se você não quer ser visto como uma autoridade. Mas se você quer ser vista como uma autoridade, você, além de tudo isso, você precisa entregar um bom resultado. Você é escolhida pela sua técnica ou pela sua metodologia? Você é escolhida porque você executa Botox ou você é escolhido pela metodologia do Rugas Off? E a partir do Rugas Off, você acaba entregando muito mais do que só o Botox e você não cobra R$ 600, você cobra R$ 2.000. Então você está entregando muito mais, é o over delivery. As pessoas estão vindo buscar só o Botox de você, mas a sua entrega é muito maior. Você se posiciona com o diagnóstico, você se posiciona com a metodologia que te diferencia. Então, a autoridade não é sorte, ela é uma construção estratégica. E toda construção sólida, ela depende de alguns pilares. O principal pilar, gente, que eu acho que assim é fundamental é a mentalidade de valor. Por quê? A primeira coisa que a gente precisa compreender é que a autoridade, ela é a soma da entrega
de uma percepção e de uma presença estratégica. Ponto. Quem eu sou, quem eu transformo, quem são as pessoas que eu já construí, eu já transformei, quais foram as pessoas que ouviram a minha voz e tiveram clareza daquilo que eu estava falando. Assim, eu fui percebida, né? E a partir dessa percepção, eu gerei na mente dessa pessoa que eu sou aquela pessoa que entende do negócio. Então, eu sou uma autoridade. Então, primeiro ponto, para que eu seja esse profissional com todas essas definições que eu acabei de dizer, eu preciso ter 5 pilares. O primeiro pilar é uma mentalidade de valor. Você precisa se enxergar como referência ou você precisa enxergar aquilo que ninguém ainda enxergou. Não tem como você vender algo que você não acredita. É como se eu quisesse vender para vocês feijão, mas eu não como feijão, eu só como arroz. Então, eu preciso saber do meu produto e, ao mesmo tempo, eu preciso enxergar que eu domino esse produto. A mentalidade de valor, ela está muito mais correlacionada a quem você é, a como você se enxerga diante da sua capacidade, de quem você é, da sua identidade, para que você possa construir uma coisa. Preço não é barreira. O preço é percepção de valor. Então, a partir do momento que você entende a sua capacidade, você tem uma mentalidade daquilo que você pode entregar ou vender para o outro. Então, eu costumo dizer uma frase para os meus alunos, que é o quê? Primeira coisa, para eu ser uma autoridade, eu preciso parar de implorar pertencimento. Tem muitos lugares que não te cabem e às vezes você quer fazer caber, você quer se enfiar naquele lugar. E vão ter pacientes, vão ter clientes que eles não são para você. Se eles não enxergarem o seu valor, aquilo que quem você é, se eles não têm clareza em quem você é, você se perde no caminho. Você fica tentando vender para essa pessoa, você fica tentando caber num lugar que na verdade não é seu. Então a sua autoridade, ela precisa ser construída no lugar certo. A partir do momento que você para de implorar pelo lugar errado. Então, é muito importante que você tenha essa percepção. Você só vai parar de implorar pelo lugar errado quando você compreende a sua identidade, de quem você é, de quem você se tornou com a sua experiência, né? E de para quem é o seu produto, certo? Então, a mentalidade de valor é como você se enxerga como referência, como autoridade, e a partir disso você não entende que preço é barreira mais para o seu cliente ou para o seu paciente. O segundo ponto é o posicionamento estratégico. Lembra que eu falei sobre ter clareza sobre tudo, ter clareza sobre para quem é o seu produto, ter clareza na sua comunicação, ter clareza na sua proposta. Eu estou vendendo feijão. Esse feijão aqui, ele é marrom, ele não é preto. E esse feijão aqui tem 2 quilos de feijão. Então, eu estou tendo o máximo de clareza para eu poder fazer com que o meu público, o meu paciente, compreenda aquilo que eu estou fazendo de entrega. Então, o posicionamento estratégico é quem fala para todo mundo não se torna referência para ninguém. Então, eu preciso ter clareza para o meu paciente, mas ao mesmo tempo eu preciso entender que, mesmo com toda a clareza do mundo, às vezes o meu produto não é para todo mundo. Então, ter uma comunicação de valor, que é o nosso terceiro pilar,
faz com que a gente tenha ainda mais clareza, clareza na nossa comunicação. Significa que a nossa autoridade, ela não tem que ser o nosso silêncio, ela é presença. Então, o tempo inteiro eu me posiciono nos lugares certos, com uma comunicação também assertiva, e é sobre eu ensinar, conduzir e liderar. Se o meu paciente chega para uma consulta de avaliação, quem conduz a negociação sou eu. Ou quem conduz o tratamento sou eu. Meu paciente não vai falar para mim, ah, aplica aqui, aplica aqui. Ai, mas será que não precisa disso? Ai, mas será que não precisa daquilo? Quando você é uma autoridade, quem direciona o negócio é você. Então, você direciona, você é presença, você ensina. A partir do momento que você, ali na sua consulta, você está mostrando para o seu paciente o que que é aquele procedimento, para que que aquele procedimento serve e por que você está direcionando para esse procedimento, você está conduzindo ele para o resultado da transformação assertiva. Então, você está liderando todo o processo. A estratégia comercial inteligente é aquela estratégia que, a partir de você ter já um processo de construção de autoridade, você começa a compreender que não é você que vai sempre atrás dos pacientes, mas os pacientes te buscam por aquilo que você é. Então, imagina que você fazer uma estratégia comercial inteligente é o quê? Você estar no lugar certo, oferecendo aquilo que as pessoas estão buscando, mas oferecendo de uma maneira assertiva. Não é uma, não é uma simples promoção ou uma oferta, é uma estratégia. Então, quando você tem uma estratégia comercial inteligente para o público certo, direcionando de uma forma correta, você tem uma agenda previsível, você tem vendas estruturadas, tudo de uma maneira que não é manipulada. Então, imagina, vamos colocar um exemplo. Um tipo de estratégia comercial inteligente é eu entender que eu não vivo de promoção. Então, nas datas certas, igual, esse mês é mês da mulher. Então, eu vou me posicionar de maneira estratégica pelo mês da mulher, oferecendo uma ação e não uma promoção. Então, a partir disso, eu gero previsibilidade para minha agenda, eu tenho vendas mais estruturadas e eu não sou vista como aquela profissional que o paciente sempre espera pela promoção. E o quinto pilar é o pilar da elevação de consciência. Então, eu preciso gerar no meu paciente um nível de entendimento. Esse paciente, ele não tem consciência daquilo que ele veio buscar. Por exemplo, vou gerar um exemplo para vocês. A paciente chega para você e ela fala assim, doutora, eu quero só um botox na testa, só na testa. Se você for uma pessoa que lida somente com técnica, que você não é uma autoridade, você não tem a sua própria metodologia, às vezes você vai, você está precisando do dinheiro, você faz o quê? Simplesmente faz a aplicação na testa. Agora, se você é uma profissional que é uma autoridade, você vai investigar a fundo a partir daquela primeira queixa que ela teve aquilo que ela está buscando. Quer ver? Você vai fazer uma pergunta para ela. O que está te incomodando quando você olha no espelho? Em que momento você sente mais desconforto? O que que isso tem impactado na sua confiança, na sua autoestima, na sua segurança? Às vezes aí ela vai responder para você: Ah, eu tô me sentindo muito cansada. Parece que eu tô sempre brava. Parece que eu tô com uma sensação que a minha face está derretendo. Aí você, opa, peraí. Então não é botox na testa que resolve essa situação. Pronto. Você vai começar a elevar o nível de consciência dessa paciente. Então, você vai mostrar para ela que o que ela está buscando
não é botox na testa. Ela está buscando mais confiança, ela está buscando uma expressão mais leve, porque ela falou que ela está sempre brava. É uma expressão descansada, que ela falou que ela tá com a face dela derretendo. Então, ou ao mesmo tempo ela quer uma segurança emocional no relacionamento, ou uma segurança profissional. Então, eu entendo que eu preciso elevar o nível de consciência dela a partir do momento que ela queria somente um botox. Mas na verdade, ela não queria só um botox, ela queria se sentir segura na própria imagem. Então eu preciso compreender o que que a minha paciente está buscando através da queixa dela, mas ao mesmo tempo elevar o nível de consciência dela, que muitas vezes só o botox não vai resolver. Então, isso me posiciona como uma profissional referência, onde eu não estou interessada só em vender aquilo que ela veio buscar, mas eu estou interessada em levá-la para o processo de transformação. Então, se eu quero deixar ela a um nível raso, e aí eu aplico só o botox na testa, e aí às vezes não vai dar o resultado que ela veio buscar de você, e aí o que que aconteceu? Ela vai ficar frustrada e ela não vai te indicar. Ou eu elevo o nível de consciência dela, eu explico para que que o Botox serve, eu mostro para ela que existem outros protocolos, outros procedimentos que vão trazer para ela essa confiança que ela está buscando, essa expressão leve que ela está buscando, e eu elevo o nível de consciência dela. Então, às vezes ela veio buscar só o Botox na testa, mas se eu elevei esse nível de Botox, eu consegui de uma maneira estratégica, vender para ela muito mais do que aquilo que ela veio buscar. Então, primeira coisa que eu preciso entender: quem sou eu? Qual é a minha tese? O que que eu sou? Para que que eu vim? Qual é a transformação que eu domino? Então, eu quero que vocês escrevam para vocês mesmos. Quem é você? O que que você deseja? Onde você quer chegar? Qual é a transformação que você já executa hoje? O que que você domina? Ah, Jéssica, eu sou especialista em lábio. Nossa, eu faço um lábio maravilhoso. Qual é o processo que te diferencia? Até mesmo fazendo apenas um lábio, ou como eu já mostrei para vocês, fazendo apenas um mero botox, dá para você criar a sua metodologia com aqueles 4 pilares que eu disse para vocês, de diagnóstico, entender o que que aquela paciente quer, buscou, o que que ela tem, vou fazer um planejamento para ela, vou acompanhar o protocolo dela como um todo e não vou fazer só uma aplicação só, e depois vou fazer a manutenção. Então, até mesmo para o meu botox ou para o meu preenchimento labial, dá para eu desenvolver uma metodologia única, exclusiva minha. É uma metodologia lábios da Fiusa. Então, dá para eu criar o meu método e eu ser especialista, referência e autoridade somente nisso. Então, é esse processo que me diferencia, é o meu método, a minha metodologia. Então, a partir da sua transformação, você desenvolve o seu método. Então, só mesmo entendendo um pouquinho do que a gente já falou, acho que eu já até aprofundei um pouquinho já em cada pilar, mas a mentalidade de valor é muito importante, gente. Você entender, você enxergar quem você é, o que que você entrega, e primeiro você entender a sua capacidade e acreditar em você, faz com que você consiga vender, faz com que você consiga convencer, ter poder de convencimento. Eu acho que seria a palavra mais assertiva. Então, você precisa confiar em você, confiar no seu trabalho, confiar na sua entrega, para que você possa transmitir isso para o outro. O segundo pilar, que é o pilar do posicionamento estratégico, é eu ter clareza, né?
ter uma comunicação muito clara, ou eu ter clareza de para quem é o meu produto, qual é a minha mensagem, qual é a minha proposta. Então, isso tudo tem que estar muito claro para o meu paciente e eu preciso estar nos lugares certos. Então, a frase seria: quem fala para todo mundo não se torna referência para ninguém. A comunicação assertiva significa que a autoridade não é silêncio. Você precisa falar, você precisa ensinar, conduzir e liderar. E existe uma grande diferença, gente, entre você postar conteúdo e você construir uma narrativa de autoridade. Então, todo dia eu estou postando lá uma foto de uma modelo com um rostinho e existe um textinho lá falando sobre Botox. É totalmente diferente de eu, Jéssica, aparecer lá e eu construir uma narrativa assertiva com uma comunicação clara, onde meu paciente compreende o que que é a toxina botulínica, o que que ela faz, o que que ela entrega, quanto tempo ela dura, quanto tempo ela vai começar a fazer efeito, por que que é importante estar fazendo a aplicação no retorno. Então, uma comunicação assertiva traz uma construção de uma narrativa de autoridade. O quarto pilar, a estratégia comercial inteligente, é aquele momento em que você ativa a dor. Você entende que autoridade sem estratégia é ego e que, ao mesmo tempo, a autoridade também sem estratégia vira desconto. Então, você precisa, ter estratégias comerciais todos os meses. Essas ações vão direcionar, principalmente em datas específicas, vão te direcionar para vendas com uma agenda previsível, vendas que são estruturadas e não só promoções a Deus dará, porque o caixa está fechando no negativo. E por fim, a elevação da consciência, que é você entender que o seu paciente, ele possui quatro níveis. Que primeiro é o nível da inconsciência, ele acha que tudo é só estética. O segundo é o nível do incômodo, ele sente que tem alguma coisa errada, mas ele não sabe nem te apontar onde é que isso está errado. O terceiro é o nível da clareza, ele entende a raiz do problema. Quantas vezes, às vezes, o paciente chega para a gente, eu tô com bigode chinês, será que não dá para você preencher? Se você não explicar para ele que a raiz do problema é na região malar, ele vai simplesmente querer só aplicar preenchedor aqui e ele vai ficando com um resultado que não é duradouro, não é eficaz. Esse resultado ele se perde e você precisa ter essa comunicação com muita clareza para que ele consiga compreender a raiz do problema. E o quarto ponto é o processo da decisão. O nível de consciência é tão alto que ela não tem para onde ela correr. Ela decide assumir a responsabilidade de estar entregando, né, se entregando para você para que a transformação seja gerada. Então, quem não constrói autoridade acaba competindo por preço. E é muito importante que a gente tenha essa percepção e comece a se posicionar de maneira assertiva. Porque tudo que eu ensinei aqui para vocês hoje é só uma superfície. Na verdade, uma autoridade, ela não se constrói com apenas uma aula, né? Ela se constrói com uma metodologia. Então, no primeiro ponto, a gente tem o quê? Insegurança, oscilação financeira, cansaço, falta de clareza. Quando nós somos autoridade, que foi gerada por posicionamento, nós construímos uma carreira que ela tem clareza estratégica, ela tem uma comunicação confiante. Eu dependo de uma agenda que ela já existe, ela é uma agenda que eu sei que ela existe, que ela
vai continuar existindo, é uma agenda previsível e ao mesmo tempo eu cresço com propósito. Então eu compreendo que esse processo não foi um processo que foi gerado do dia para a noite. Foi através de uma metodologia, que eu costumo dizer que se eu tivesse tido uma metodologia antes, onde eu pudesse seguir um passo a passo de desenvolvimento da minha mentalidade, de acreditar em mim, de acreditar na minha técnica, de acreditar em quem eu era, que eu estava fazendo certo, que eu podia continuar. Ao mesmo tempo, eu ter as estratégias comerciais certas, de ter o meu produto para o público certo, nas datas certas, eu ter estratégias comerciais que eu vou abraçar esse público. Então, faria muita diferença para mim. Então, eu tenho desenvolvido uma metodologia que é o HB Code, que é Health and Business, que é saúde e negócios, o código de saúde e de negócios, que é uma mentoria voltada para profissionais de saúde que querem se desenvolver nesses quatro pilares na mentalidade de valor, no posicionamento, na comunicação assertiva e também nessa parte de vendas e estruturação comercial. Eu acho que a maior dor do profissional de saúde é sair, né, da faculdade, da especialização e não ter esses quatro pilares muito bem alinhados. Então, acaba que a gente fica sempre muito voltado só para o processo de técnica. E nós precisamos desenvolver muitas outras áreas, de acreditar em mim, de me posicionar como referência, de estar nos lugares certos, de ter as pessoas certas para poder pegar na minha mão. Então, isso faz muita diferença numa metodologia assertiva e que nos conduz para e que nos conduz. Estão vendo a minha tela? E que nos conduz para uma carreira de sucesso. Então, eu entendo hoje o quanto que tudo isso, quanto que esses quatro pilares fazem a diferença no nosso dia a dia, o quanto esses quatro pilares trazem para nós uma agenda mais previsível. Então, essa mentoria, essa metodologia eu tenho desenvolvido, já estou com alguns mentorados, tenho 3 mentorados, e quero conhecer, quero mostrar para vocês, né, um pouquinho do que essa mentoria tem feito, tem transformado na vida desses outros profissionais. Caso alguma de vocês que estão aqui nessa aula hoje queiram conhecer um pouquinho sobre mais dessa metodologia, né, de como vocês podem ser conduzidas para estratégias certas dentro da clínica de vocês, desenvolver esse processo de mentalidade, desenvolver essa comunicação e a partir disso a gente construir juntas bons negócios. Então, esse processo da mentoria. Jéssica, quero conhecer um pouquinho mais da mentoria. Levanta a mão, me manda uma mensagem lá no WhatsApp, que vai ser um prazer eu poder apresentar para vocês, porque tudo que eu apresentei aqui para vocês é a ponta do iceberg, né? É só a rapa do tacho. Então, é uma coisinha muito pequena. Então, nós precisamos compreender que existem muitos profissionais que são bons tecnicamente, mas que não conseguem fazer vendas, não conseguem ter mais faturamento, porque sempre operam no raso. Então, precisam desenvolver vendas, precisam desenvolver comunicação, precisam desenvolver o posicionamento. E se isso for desenvolvido com uma metodologia clara, de um passo a passo a ser seguido, tudo isso torna muito fácil. Como eu disse para vocês, a autoridade não é algo que é gerado do dia para a noite, é construído, né? Não é um dom, ela é uma decisão. Então, eu decido, eu, Jéssica, vou me tornar uma referência, uma autoridade. E isso faz com que
ao mesmo tempo, eu compreenda que eu preciso de direção. Então, eu mesma tenho investido em grandes mentores. Hoje eu estou numa mentoria com o Joel J, com o Caio Carneiro, com o Flávio Augusto, junto com a Fernanda Toqueto, que tem desenvolvido muito os meus pilares, a minha carreira, os meus negócios, e tem me conduzido de uma maneira muito mais estratégica de às vezes não ficar patinando ou ficar implorando estar nos lugares errados. Então, ter essa direção faz a gente ir e apontar e direcionar todas as energias para o lugar correto. É isso, meu povo. Abrem as câmeras de vocês, vamos bater um papo, por favor. Ah, não, não tô acreditando nisso, não. Eu morro de falar aqui, ninguém nem abre esse microfone para falar comigo? Por Deus. Já diz, como que a gente vai se posicionar se ninguém. Janine é conversadeira, é do fundão. Não acredito. Janine é professora também. Gente do céu, como assim? Oi, Ah, pelo amor de Deus, pelo menos você. Eu falei, marido aqui, porque ele estava me chamando no WhatsApp, eu estava respondendo ele, eu vi meu nome, tô falando eu amei, aqui. gostei demais. Eu falei, pelo menos você, que é do fundão, que gosta de conversar e bater papo. É, eu gostei, achei legal, acho que é uma dor dos profissionais mesmo. Acho que você vai ter muito sucesso nisso aí, Jéssica. Acho que esse é o caminho. Você já é uma mulher de sucesso, vai ser mais ainda. Porque não adianta nada você conhecer todas as técnicas e você não souber vendas e se posicionar, como você disse, né? Tudo gira em torno de vendas, né? Se a gente vai, se, o mínimo do mínimo está envolvido com vendas. Então, nós precisamos desenvolver. Nós, como profissionais de saúde, nós não fomos criados para fazer vendas. Então, nós precisamos, mas ao mesmo tempo, eu não fui forjada, não foi algo construído do dia para a noite. Eu É, fui forjada com o tempo, e a venda da estética é uma venda diferente, não é qualquer tipo totalmente diferente. de Então, técnica mesmo. estruturar processos com a técnica certa, ter um funil de vendas onde a gente consegue estruturar quando é que eu tenho um paciente que está chegando na clínica, aquele paciente que ele já foi atendido, mas ele sumiu. Então, eu tenho que ter um funil de vendas totalmente estruturado para que eu consiga acompanhar todos os níveis dos meus pacientes. Gente, pelo menos abre a câmera só para eu fazer uma foto para a gente finalizar, né? Por Deus. Vamos, gente, por favor. Pera aí, que eu vou abrir a minha. Pera aí. Menina, Esse eu de tô de. pijama. Vamos todo mundo de pijama mesmo. Minha câmera não quer ligar nem a custa. Ave Maria. Bora ligar aqui então, né? Aí! Só pra gente tirar uma Olha o meu fotinha. cabelo. Ah, não, nessa hora tá todo mundo em casa de pijama mesmo, gente. Só eu que tô maquiada desde 1 da tarde. Maquiagem tá intacta, tá quase, dava pra eu ir pra balada ainda. Eu cheguei de uma reunião, um evento para empresários da área da beleza. Aí eu tava te ouvindo e tomando banho. Não, a gente tem que dar o nosso jeito, os nossos pulos para fazer as coisas acontecer. E aí, gente, até eu tinha colocado lá no grupo que eu estava pensando em fazer uma aula presencial, né? A Janine é lá de Brasília, não sei se faria sentido para ela. É a segunda aula da jornada, né? Não seria voltada para o posicionamento, mas às vezes mais voltado para o processo de vendas. E aí eu queria saber de vocês que estão aqui, se alguém tem interesse nessa aula, se faz sentido para vocês, para a gente poder marcar uma data onde possa estar todas nós. E aí, assim, não é só a minha aula, né? Eu vou tentar
Até a Janine pode vir falar do CO2, a gente pode fazer conexões bem legais, bem interessantes, porque esses momentos são momentos que a gente gera network, né? E acaba sendo muito importante para nós. É verdade. Pode contar comigo, só Vamos marcar contar. Posso falar do jato de plasma e laser de CO2. aí. A gente pode marcar um encontro bem legal, para ainda falar um pouquinho mais sobre algum dos pilares e também agregar valor para vocês de uma outra maneira, né? Seja com alguma técnica ou com algo que vai gerar valor e vai gerar vendas para vocês. Para eu finalizar, o que vocês acharam? Qual foi, se vocês tiveram algum insight daquilo que eu falei? Eu vou chegar até a postar alguma coisa lá no Instagram e quem tiver por aqui depois fala para mim o que que achou lá no Insta, por favor. Coloca o seu feedback, qual foi o seu maior insight, tá? Acho que não vai ter câmeras abertas, então eu vou só tirar aqui a nossa foto. Meninas, beijo. Uma boa noite para vocês. Obrigada. Quem se interessar um pouquinho mais sobre o assunto, me chama no WhatsApp. Nós vamos marcar uma reunião estratégica para eu entender um pouquinho mais sobre o negócio de vocês, entender onde vocês estão, onde vocês querem chegar, e a partir disso a gente traça um plano estratégico para fazer o seu desenvolvimento e gerar muitas vendas, trabalhar todos esses pilares num processo de construção assertiva. Eu amei. Certo? Tô muito Beijo. Certo. beijo. Boa noite Obrigada. para vocês. Obrigada. Até a próxima. Obrigada, Jéssica. Foi ótimo, arrasou.